Olá, Silvio, como você está? Tudo bem por aí? Eu estou sem seu som. Será que é você ou é a gente aqui? Ah, é você mesmo. Estão me avisando. Alô, É que estava alô. passando uma coisa que fazia barulho, eu fechei aqui. Mas vou bem, obrigado. E Pronto. você, como vai? Tudo bem também, Silvio. Vamos lá, vamos conversar sobre essa notícia que, assim, pela segunda semana aqui no Bom para Todos, a gente está dando destaque a esse fato, né, esse episódio, e procurando entender o que acontece ali na região da Amazônia, principalmente agora no Vale do Javari, por conta do desaparecimento do Dom e do Bruno. E esse episódio tem, de fato, jogado luz à realidade de funcionários da FUNAI, desse órgão que foi aparelhado, de fato, né, pelo governo Bolsonaro, como a gente, inclusive, vê nesse dossiê. Esse dossiê tem apontado muito desse aparelhamento por forças de segurança, inclusive, né? Tem delegado, o presidente da FUNAI é um delegado, um ex-delegado da Polícia Federal. Então há uma militarização nesse órgão também, né? Que, é claro, acaba repercutindo no trabalho dos servidores. Como que você tem visto, então, esse episódio se relacionando com os vários problemas que essa região tem, com ênfase ali, né, nas questões indígenas? E como você vê essa confusão de informações que partem de um mesmo governo, né? Ontem eu conversava aqui com o nosso comentarista sobre essa questão do Itamaraty ter dado uma informação, logo depois a Polícia Federal desmente essa informação. Tudo tão feio, é tão cruel, né, o que esse governo tem feito em relação a esse episódio. Qual a sua avaliação? Eu vejo assim que existe o primeiro plano dessa discussão, que é a violência sobre os dois que sumiram, né? Que é uma violência recorrente. Todos aqueles que defendem os povos indigenistas, os índios, todos aqueles que defendem a ecologia e a Amazônia como um patrimônio, vamos dizer assim, uma riqueza da humanidade, né? Eles são combatidos e considerados inimigos pelos predadores da Amazônia. O que o governo Bolsonaro fez foi abrir a Amazônia para predação, ou seja, para extração de minérios, para devastação das florestas, para contrabando de madeira, para grilagem, né? E o que aparece num primeiro momento é essa tragédia, esse drama emocional. Onde é que estão eles? O El País, por exemplo, diz que foram encontrados dois corpos amarrados numa árvore. Não é? A Embaixada Brasileira informa da morte do Dom para a família. Depois a Polícia Federal nega isso. Quer dizer, tem aí uma controvérsia, mas o foco não deveria ser esse. O foco deveria ser: há um interesse enorme do capital internacional na predação da Amazônia, né? E aí é muito importante os relatórios que a gente tem acesso de vários grupos, vamos dizer assim, de cidadania que procuram Sim. acompanhar isso. Esse dossiê que você se refere, feito pelo INESC, que é uma ONG muito importante brasileira, também traz essas informações, né? Mas você veja, se você olhar a Amazônia como esse espaço que se abriu para a predação internacional, você vai ver quem está por trás disso, né? Existem 54 bilhões de dólares que, no período de 2021, 2022, um pouco mais atrás, foram investidos por quem? Pelo Citibank, foram investidos pelas empresas Glencore, para a BlackRock, que é um investimento norte-americano. Os principais são americanos, mas você também tem, bom, Capital Group, Vanguard, que são americanos, são fundos que investiram em 570 mineradoras que estão pedindo licença. Existem 2.478 pedidos para entrar em 261 terras indígenas na Amazônia, da parte dessas mineradoras. E essas mineradoras são financiadas não só pelos grupos americanos que eu me referi, Bank of America, Citigroup, mas por capital europeu também, né? Crédit Agricole, Commerzbank da Alemanha, o Crédit Agricole é da França, né? E tem uma lista. Você pode pegar o Santander, o Barclays, o Deutsche Bank,
Estão todos financiando as mineradoras, né, para entrarem nas terras indígenas. E não se surpreenda com isso, mas existe um lobby feito pelos embaixadores. Eu até anotei, dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra e da Austrália, que estão querendo aprovar aquele PL, o 191 de 2020, que é a liberação da mineração nas terras indígenas. Isso aí causaria uma perda de 160 mil quilômetros quadrados de floresta amazônica. É uma área superior à área da Inglaterra, né? Que eles estão, assim, ávidos por entrar e fazer a exploração, principalmente do ouro. O ouro que joga o mercúrio na água e tudo mais, né? Bom, se nós olharmos por esse lado, esse não é uma questão só de um crime de pequena monta de bandidinhos que estão na floresta fazendo pesca predatória. Isso também existe, mas o que está atrás disso são grandes e poderosas organizações financeiras, grandes e poderosas mineradoras, como a Glencore, por exemplo, que é anglo-australiana, se não me engano, né? Quer dizer, e que querem entrar lá para explorar predatoriamente o Brasil. Para eles não importa se a Amazônia fica de pé ou não fica, como floresta, importa que eles vão conseguir entrar lá, não é? E tirar tudo que eles querem e ir embora sem dar bola para aquilo que é a riqueza que nós temos, a riqueza ambiental, a riqueza da cultura e da diversidade indígena, enfim, quer dizer, a gente tem associações indígenas que estão se defendendo, que estão denunciando, isso é muito bom, são redes importantes. Internacionalmente, o sumiço do Dom teve um impacto enorme, não é? O Bolsonaro teve dificuldades nesse encontro da Cúpula das Américas, por conta, inclusive, dessas denúncias, né? Mas isso vem sendo uma recorrente, quer dizer, na verdade, os pedidos de mineração, eles somam uma área correspondente a 15% do total das terras indígenas, né? É muita área. E não é assim um pequeno capital que está interessado nisso. Agora, de fato, você também tem um outro lado, que também está mencionado no informativo de hoje aí, que é o desmonte das áreas que poderiam proteger essas áreas indígenas das instituições. Você se referiu à FUNAI. A FUNAI, Sim. por exemplo, tem 39 coordenadores regionais. Hoje em dia, 24 deles são oficiais militares. 3 diretores, além do presidente, são policiais ou militares, né? Então você veja que esses policiais, esses militares, eles estão lá não porque eles tenham acumulado um conhecimento de preservação ambiental e de defesa da população indígena. Eles provavelmente nem sabem o que é isso. Eles estão lá para implementar a orientação de devastação dessa área da parte do governo Bolsonaro, né? Então, o tema é complexo, mas nós não podemos chegar a tratá-lo simplesmente no âmbito criminal. Olha, sumiram 2 pessoas. Não é isso, né? A denúncia que essas pessoas estavam armando e são historicamente defensoras da Amazônia, não é que estava em questão. Então, eles foram silenciados para que essa parte, vamos dizer assim, predatória e de exploração não viesse à tona, não é? Mas eu lamento dizer que os pescadores clandestinos são os menos importantes nisso aí. Quer dizer, a grande importância são os 54 bilhões de dólares que o capital internacional botou nessa região para explorar os minérios de uma maneira predatória, não é? E o PL dos 2020, que permitiria isso, que está no Congresso para ser apreciado, ele é ele exerce, ele sofre o lobby de Sim. embaixadores. Então você veja que é uma questão até de uma diplomacia em favor das mineradoras, pressionando o governo Bolsonaro para que ele não deixe de abrir essa terra indígena para uma exploração predatória. Então, essa história precisa ser contada com todas as suas dimensões. Não é só a selvageria do governo Bolsonaro e a forma como ele destruiu as instituições reguladoras. É que ele está obedecendo, e o Guedes também, e aí dá para até juntar com a questão da Eletrobras, entende? Né? Quer dizer, que
a predação sobre as nossas riquezas, sobre o patrimônio público brasileiro, não é? Ela não venha a ser tão feroz. Nós temos que defender o nosso patrimônio, o nosso país, a riqueza cultural dos povos indígenas, a riqueza natural, que pode ser também uma fonte de desenvolvimento, que nós já falamos antes, sustentável, né? E muito coerente com a preservação do meio ambiente. Sim. Você falando, eu lembrei do discurso de Bolsonaro ali na Cúpula das Américas, em que ele elogia a legislação ambiental brasileira, né? De fato, a nossa legislação é muito boa, ela é super rígida em relação ao meio ambiente, né? Mas ela não é cumprida, né? Primeiro, ela não é cumprida por esse governo não respeita, e daí ele abre, de certa forma, para a atuação dessa mineração de forma ilegal, inclusive, né? Dessa exploração de várias maneiras de forma ilegal. E daí, por outro lado, como você disse, tem um lobby muito forte ali no Congresso para que essa legislação seja modificada. Então, são ataques de todas as partes, né? É muito difícil a gente ter um órgão como a FUNAI e tantos outros que atuam ali em regiões indígenas de meio ambiente, podendo trabalhar, porque é isso, existe esse aparelhamento, existem tantas irregularidades sendo cometidas, né? Eu quero ainda falar mais um pouquinho sobre a Eletrobras, mas antes disso, ontem eu conversava com o Eduardo Borges, historiador aqui, sobre essas várias versões, né? A da Embaixada Brasileira em Londres, a da Polícia Federal. E quando a gente tem esse desencontro de informações, Silvio, a gente passa a especular, né, sobre o que está acontecendo de verdade. Você tem uma avaliação, uma opinião sobre o porquê desse desencontro de informações? Seria algo proposital? Talvez o governo estaria tentando lidar melhor com a informação? Ou por que falaram em achar corpos e descreveram a maneira como esses corpos teriam sido achados, se não há corpos? Ou são outros dois corpos? São tantas as especulações, né? Então, o que me deixou impactado foi esse depoimento indígena que diz assim: olha, não há corpos, ninguém achou nada, eles podem estar vivos, né? Porque tudo indica que esses dois foram executados, né? E que, então, a pressão internacional acabou fazendo com que o governo brasileiro mobilizasse a Polícia Federal, mobilizasse, enfim, quer dizer, as instâncias que poderiam garantir a procura e o salvamento do Dom e do Bruno. Eu também não estou compreendendo isso. Quer dizer, por que o governo brasileiro está montando uma versão que aparentemente é distinta do que aconteceu de fato, né? Talvez mais tarde a gente consiga perceber isso, né? Mas o que de fato a gente pode inferir, né, é que a questão internacional, a imagem brasileira e a imagem internacional do Bolsonaro é que estão sendo objeto de uma estratégia de desinformação, né? Talvez para não responsabilizar o governo brasileiro por isso, talvez para mostrar que de fato existem mecanismos reguladores que ainda estejam funcionando, né? Mas de fato não estão. O próprio funcionários da FUNAI que vão entrar em greve é um atestado disso, né? Quer dizer, o Bolsonaro declarou: eu vou botar uma foice no pescoço da FUNAI. Isso está no relatório do INESC, que ele acaba de publicar hoje, né? E, de fato, ele está conseguindo fazer isso, e é isso que nos preocupa. Quer dizer, o autoritarismo que está permeando, vamos dizer assim, as instituições brasileiras, passa pelo desmonte da capacidade do Estado fiscalizar as coisas, né?